Om Gyanatimidandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shamasundara Shikanda Shikara Smirahasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências ao meu mais amado Gurudeva, Nitarila Pravishtam Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os Sri Rupanula Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir hoje, mais uma vez então, para dar sequência à leitura do livro Bhakti Tattva Viveka, capítulo 2. Capítulo 2 se chama Uma análise de Bhakti aparente. Uma palavra em inglês difícil de a gente traduzir, que é o semblance. Semblance significa aparência, ilusão, enfim, aquilo que se assemelha, aquilo que é semelhante a Bhakti, tá? Então a gente pode deixar talvez esse título, Uma análise daquilo que se assemelha a Bhakti. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele já começa citando um verso que é de sua própria autoria, que diz: Yad Bhaktya Bhasha Le Shopi Dadati Phalam Uttamam Tam Manandanidhim Krishna Chaitanyam Samupashmahe. Nós adoramos Shri Krishna Chaitanya, que é um oceano de bem-aventurança transcendental. Apenas um traço de devoção por ele concede o resultado mais elevado. Meus queridos devotos, agora já começa a leitura. No capítulo anterior, discutimos sobre a natureza intrínseca, Swarupa, e as características externas, Tatastha Lakshana, de Bhakti. Neste capítulo vamos discutir Bhakti Abhasa. Tá? Bhakti Abhasa é o que se assemelha à devoção. Já discutimos um pouco sobre Bhakti Abhasa, enquanto falávamos sobre
a Tatastha Lakshana, ou as características externas de Bhakti. E, na verdade, Bhakti Abhasa está incluída, né, dentro da categoria dessa Tatastha Lakshana. Mas, porque ela não é exatamente capaz de apresentar uma característica, né, semelhante à devoção, né, ela deve ser analisada, né, numa sessão separada, né, onde ambas, a natureza intrínseca e a externa, né, as características externas de Bhakti, são descritas, estão sendo descritas. Foi necessário, então, escrever um capítulo separado sobre esse tópico, Bhakti Abhasa. Esperamos que este artigo possa servir para um esclarecimento mais profundo deste assunto, né, nos capítulos seguintes. Foi declarado já foi declarado que o esforço natural e impecável, né, da consciência infinitesimal, a Jiva, né, para alcançar a consciência completa, ou seja, Krishna, é chamada de Bhakti. Então, todo o esforço, né, que a alma faz para alcançar Krishna, isso é chamado Bhakti. Jivas, as jivas estão situadas em dois estágios: o estágio liberado e o estágio condicionado. No estágio liberado, a entidade viva está livre de todas as variedades de relações materiais. E está situada na sua posição constitucional pura, ou seja, na sua alma. Em tal estágio, a diva permanece livre de qualquer designação material. E assim, dentro dela, não há a oportunidade para as características marginais de Bhakti existirem. No entanto, no estágio condicionado, a diva ela se esquece, né? Esse se esquecer é uma palavra que é complicada também. A gente tem muita dificuldade também em conciliar isso, mas esse esquecer não é porque ela um dia lembrou-se, no sentido dela ter agora se esquecido. Não, ela foi iludida por Maya. Então ela perdeu o contato, né, com a sua identidade constitucional, e a sua inteligência espiritual está, então, assim, iludida, né, pelas coberturas do corpo sutil e do corpo grosseiro. Então, a alma condicionada, no seu estágio condicionado, ela perde, né, essa identidade constitucional porque está encoberta por esses corpos sutis e grosseiros. E assim, nesse estágio, a diva ela conquista várias designações materiais. Quando um espelho, né, fica livre da poeira, né, se ver livre da poeira, ele pode então projetar, né, um reflexo limpo, né, de qualquer objeto. Mas quando ele estiver coberto por poeira, ele não dá esse reflexo perfeito, claro. Em tal condição, nós podemos dizer que este espelho ele conquistou uma designação, tá?
Então, quando alguma coisa encobre a natureza ou a sua bhava de algum objeto, então aquela cobertura é chamada então a designação de um objeto. Tá? Em português pode lá não fazer muito sentido, mas vamos acompanhar aqui de maneira mais literal por enquanto. A natureza material, ela encobre a natureza constitucional pura de cada jiva. E esta cobertura é então a designação da jiva. Designações, então aqui no caso seriam os condicionamentos, né, da jiva. Tá? Ou seja, ela se torna designada para cumprir, né, uma função em relação com essas coberturas que ela vai recebendo. Tá? Ou seja, ela não tem opção. Né? Ela é obrigada, né, a se relacionar com os objetos materiais devido a essa cobertura, né, essa designação. Está dito no Srimad Bhagavatam 11.2.37. Bhayam dvitya biniveshita syad ishadapeta savi parayo smriti tam mayato buddha bhajetam bhaktiye kaesham gurudeva tatma. A tendência inata das jivas, né, por devoção pura, que visa alcançar essa consciência completa chamada de Krishna, né, dentro da sua a sua eterna ocupação, né, é o seu dever ocupacional eterno, chamado Nitya Dharma. Então, buscar devoção por Krishna é a ocupação eterna das almas. Todas as almas estão buscando devoção por Deus, mesmo que ainda não saibam disso, né, mas essa é a designação de todas as almas, é buscar por Deus. Quando esta mesma jiva, né, se torna contrária a Bhagavan, então ela é, vamos dizer, ela é pega pelo medo, ela é dominada pelo medo e a sua inteligência se perde. Maya é a potência externa de Bhagavan, chamada de Apara Shakti. Considerando então a existência deste mundo material, que foi manifestado desta potência externa, como sendo um elemento independente de Bhagavan, a entidade, a jiva, né, a desafortunada, né, a infeliz jiva, né, cai dentro então da existência material. Pessoas inteligentes aceitam o abrigo dos pés de lótus de um mestre espiritual fidedigno, né, e se ocupam em fazer uma adoração exclusiva do Senhor Supremo, Shri Krishna. Ou seja, há aquelas almas que estão numa condição totalmente alienada, né, dessa verdade da alma e se envolvem com o mundo material. Já há outras que entenderam o processo, já estão se abrigando no mestre espiritual, né, que é extremamente importante, para que ele possa resgatar aquela consciência da alma dele e possa, então, se libertar para entrar nessa relação direta com o Senhor Supremo. Do verso escrito na página anterior, nós podemos concluir que a absorção da entidade viva na energia material, ou seja, Maya Abhinivesha, né? Abhinivesha significa absorção, impõe uma falsa designação sobre ela. Nesse estado adulterado, né, corrompido, a devoção da entidade viva facilmente se deteriora, né, e aí dá espaço para o aparecimento de Bhakti Abhasa,
né? Ou aquilo que se assemelha a Bhakti. Aqueles que desejam nada além de entrar, né, dentro do âmbito da devoção pura, né, devem abandonar completamente Bhakti Abhasa e se refugiar exclusivamente em Kevala Bhakti. E Kevala Bhakti significa a devoção exclusiva e ininterrupta. Por essa razão, estamos aqui então novamente revisando esse tópico de Bhakti Abhasa com maiores detalhes. Essa análise profunda do que se assemelha a Bhakti é extremamente confidencial. Apenas devotos íntimos são qualificados para ouvi-la. Isso acontece porque aqueles que consideram Bhakti Abhasa, né, como sendo Bhakti, jamais ficarão satisfeitos ao lerem este livro, né? Ao menos que eles se tornem verdadeiramente afortunados. Eu estou sentindo grande prazer em apresentar este tópico diante desses devotos íntimos, né, que são vocês, os leitores. Srila Rupa Goswami não deu uma análise separada de Bhakti Abhasa no seu livro Bhaktirasamrita Sindhu. Dentro da primeira metade do verso Anyabilashita Shunyam Jnana Karmadhyana Vritam, ele já deu uma explicação completa, porém, vamos dizer assim, subentendida do que é Bhakti Abhasa. Enquanto discutia o tópico Rati Abhasa, ou seja, aquilo que se assemelha à emoção espiritual estática, né? No seu resumo deste princípio de Rati, Srila Rupa Goswami ele explicou claramente o que é Bhakti Abhasa. Rati significa bhava, tá? É o sentimento transcendental, né? A emoção espiritual. Então eu estou apresentando esta explicação de Rupa Goswami sobre o que se assemelha à devoção, o que é Bhakti Abhasa, né, de acordo com a sua concepção. Bhakti Abhasa existe antes do estágio de Shuddha Bhakti, de Bhakti pura. De Bhakti Abhasa, o estágio da devoção exclusiva, e Rati, né, dentro dessa devoção exclusiva, aparece logo na sequência. Srila Rupa Goswami diz no Bhaktirasamrita Sindhu 1.3.45 Pratibimbastata chaya ratyabhaso duida mata. Existem dois tipos de Bhakti Abhasa: Pratibimba Bhakti Abhasa e Chaya Bhakti Abhasa. A diferença entre as duas é que Pratibimba permanece separada, né, do objeto original e aparece como uma outra entidade. Tá? Enquanto que Chaya Bhakti Abhasa é completamente dependente do objeto original e da posição de proximidade para aparecer como uma manifestação parcial daquele objeto original. Quando uma árvore, agora ele vai dar um exemplo, quando uma árvore está refletida na água, essa árvore é visível, né, na água, né, mas como um reflexo, ou seja, pratibimba. Tá? Ela é um reflexo da árvore original, certo? Então, o reflexo nunca está em contato com o objeto original. Ou seja, uma coisa é a árvore refletida, outra coisa é a árvore original. Eles não têm relação. Tá? A existência do reflexo
é devido exclusivamente à existência do objeto original. Ainda assim, o reflexo, né, deve ser aceito como uma entidade separada. Né? A forma que aparece, né, por causa da árvore, né, por causa do bloqueio da luz, no caminho, né, dessa luz, é o que se assemelha à forma daquela árvore, né, que é chamada de chaya, ou sombra. Tá? Então, aqui ele explicou a diferença entre reflexo e sombra. Então, quando você bloqueia a luz, né, que está passando através de um objeto, surge o que é a sombra daquele objeto. Então, a existência de chaya depende, né, inteiramente do objeto original. Shrila Goswami diz: Tasman nirpaditvam eva ratir mukhya swarupatam sopaditvam abhasvatam tatvagonya britya pravartamanatvam iti. Que significa que quando Bhakti é inadulterada, ela se chama Swarupa Bhakti, né? Devoção no seu estado intrínseco. Mas quando a Bhakti está adulterada, então ela é chamada de Bhakti Abhasa. Bhakti Abhasa é manifestada por Gona Vritti, ou seja, uma inclinação secundária da entidade viva. A inclinação intrínseca das entidades vivas é chamada de Mukhya Vritti. E a inclinação que está obstruída ou encoberta é chamada de Gona Vritti. Ou seja, uma propensão intrínseca, ou seja, da alma dessa entidade viva, é chamada Mukhya Vritti, ou uma propensão principal, né? A principal propensão. E aquela inclinação, né, que está obstruída ou encoberta é chamada de Gona Vritti, ou inclinação, né, ou propensão à atividade, no caso a função, secundária. Tá? Então, Pratibhimba Bhakti Abhasa e Chaya Bhakti Abhasa são ambas categorizadas como Gona Vritti, ou funções secundárias. Quando o Bhakti alcança a sua forma pura, está completamente livre dessas tendências de Pratibhimba, reflexo, e de Chaya, sombra. Naquele momento, apenas o objeto original, né, ou seja, a devoção pura e espontânea, está manifesta. Bom, agora ele vai então entrar em detalhes do que é Pratibhimba Bhakti Abhasa. Então, agora uma sessão separadamente para analisar isso. O que se assemelha à devoção é conhecida como Pratibhimba Bhakti Abhasa, pode ser dividido entre 3 categorias. A primeira, Nirvishesha Jnanavrita Bhakti Abhasa. A segunda, Bahirmukha Karnavrita Bhakti Abhasa. E a terceira, Viparyatavastu Bhakti Buddhi Janita Bhakti Abhasa. Nomes bastante complicados para quem não tem ainda muita intimidade com o sânscrito, mas a gente vai devagarzinho destrinchando e a gente consegue entender, não tem problema. Então vamos ler o primeiro, né? Nirvishesha Jnanavrita Bhakti Abhasa. Nesse estágio, Bhakti permanece oculta, né, por uma cobertura, o quê? Do conhecimento impessoal, Nirvishesha Jnana. Tá? Nesse momento, né, a cortina do conhecimento impessoal existe entre o sadhaka e Swarupa Siddha Bhakti, ou seja, práticas que são relacionadas a Bhakti pura, fazendo com que a realização direta de Bhakti
na sua forma inerente, né, ou intrínseca, se torna impossível. Então, Nirvishesha Jnana, ou seja, conhecimento do aspecto impessoal. Nirvishesha significa impessoal, sem qualidades. Tá? Então, Jnanavrita Bhakti-abhasa, ou seja, a Bhakti-abhasa que tem a influência, tá, de Nirvishesha Jnana. São as pessoas que, além de praticarem Bhakti-abhasa, elas estão com essa tendência de buscar pelo conhecimento do aspecto impessoal de Deus. Ok? A concepção de conhecimento impessoal está dentro, né, da realidade transcendental, chamada Chit Tattva. Né? Nomes, formas, qualidades e passatempos, onde, os nomes, as formas, qualidades e passatempos e outros atributos não podem existir. De acordo com esta filosofia, esses atributos existem apenas nos objetos materiais. Quando a diva se torna liberada da existência material, ela se funde, né, ela submerge dentro do Brahman indiferenciado, ou seja, não há diferenciação, então não há nenhum objeto além do próprio Brahman. Sempre que este conhecimento, tal conhecimento impessoal existir, né, a devoção exclusiva não pode se manifestar ali. Então, as pessoas que desejam se fundir no Brahman e se utilizam de Bhakti, né, durante o seu processo de aperfeiçoamento, não podem ser consideradas como devotos puros, né, devotos que sigam Bhakti pura. Krishna Anushilanam é o cultivo da devoção para Shri Krishna. Né? Krishna Anushilanam, o cultivo da devoção para Shri Krishna, né, de dar prazer para Shri Krishna, é chamada de Shuddha Bhakti, ou a Bhakti pura. Tá? Mas as atividades de Bhakti não são possíveis, né, dentro da liberação impessoal, porque nem Krishna, nem seus servos, né, nem os esforços devocionais estão presentes. Se alguém acredita que quando o estágio de perfeição, né, da liberação, né, é alcançado, Bhakti e Bhakti não mais existe devido à destruição da mente, do corpo e do falso ego, mas simultaneamente ele continua a seguir o processo de Bhakti para alcançar esta perfeição. Então, como, né, é possível, né, como devoção para Krishna pode ser chamada eterna, né, e livre de defeitos? Tal pessoa tenta satisfazer Krishna por algum tempo, mas no final ele, na verdade, tenta o quê? Eliminar a existência do próprio Krishna. Ou seja, está dizendo aqui que são as pessoas que durante o processo, né, de busca pela liberação impessoal adoram Krishna, né, dizem que Krishna é eterno, que Krishna, né, tudo mais. Só que na hora que eles dizem que vão alcançar a perfeição do Brahman, já não existe mais Krishna. Então a devoção deles não é eterna, né? Não é por um objeto eterno, ou seja, Krishna. Tá? Ou perdão, não é que não seja por um objeto eterno, é que eles acham que Krishna não será eterno, tá? Dentro da devoção deles. Precisamente da mesma maneira, aqui ele vai dar um exemplo. O demônio Vrikasura, né, satisfez o Senhor Shiva através da adoração,
E após conseguir uma bênção de Shiva, de que ele poderia matar qualquer um, simplesmente colocando sua mão sobre a cabeça daquela pessoa, ele tentou matar o próprio Shiva. A devoção de tal pessoa é defeituosa e temporária, né, devido à sua ignorância do que é a natureza, sobre o que é a natureza intrínseca, né, de uma devoção eternamente perfeita, ou seja, Nitya Siddha Bhakti. Então, esse demônio Vritasura, ele pediu essa bênção para Shiva, de que ele pudesse matar qualquer pessoa simplesmente colocando a mão sobre a cabeça daquela pessoa. E aí quando Shiva deu essa bênção para ele, ele falou: Shiva, vem cá, vou colocar a mão na sua cabeça para poder testar a minha arma, né? Então é assim que os impersonalistas, né, os Mayavadis, eles atuam, né? Eles desejam alcançar, né, o Brahman, né, o aspecto impessoal, mas eles adoram Krishna, adoram Rama, né? Só que na verdade eles precisam matar Krishna e matar Rama para ficar só com o Brahman. Então eles pedem, né, muitas vezes adoram Krishna pedindo a bênção de ir para o Brahman, mas não querem que Krishna continue existindo para eles. É um exemplo, uma comparação que Srila Bhaktivinoda Thakur fez. No Bhakti Rasamrita Sindhu 1.3.44, Srila Rupa Goswami descreveu os atributos desta Bhakti defeituosa, ou a Bhakti que tem uma tendência, vamos dizer assim, chantagista, né? É aquela Bhakti onde a pessoa quer fazer negócios, né, com Deus. E ele diz, eu não vou ler tudo, o verso em sânscrito, a tradução é: observando os sintomas de derramar lágrimas, né, e ter tremores, né, em uma pessoa, né, cujo desejo pelo desfrute material e pela liberação estão presentes, né, pode parecer que eles desenvolveram Krishnarati, ou emoção estática, baseada num excessivo apego por Krishna. Mas apenas tolos, que são facilmente influenciados por este show de sintomas externos, irá considerar esta manifestação como sendo um rati genuíno, né, ou uma emoção espiritual genuína. Aqueles que são conhecedores, né, aqueles que são, por exemplo, aqueles que são inteligentes, né, eles sabem que isso é simplesmente rati abhasa, ou algo que se assemelha a rati. O tremor, né, e as lágrimas de tal pessoa acontecem por duas razões. A primeira razão é que ela está buscando alcançar a liberação impessoal e, por lembrar-se de Krishna, que é o único que pode conceder mukti, eles sentem grande prazer. Este prazer é causado, é a causa das suas lágrimas e tremores. Mas ele não é causado pelo amor espontâneo por Krishna. Então vejam bem, a pessoa sabe que Krishna, ele concede mukti, tá? Alguém tem que te dar mukti, você não vai conquistar mukti por si só, né? Krishna tem um nome que é Mukunda. Mukunda significa aquele que concede bhakti. Mukti dadati iti Mukunda. Tá? Aquele que concede mukti é Mukunda, Krishna. Então a pessoa ela quer mukti, mas ela sabe que quem concede essa mukti é Krishna, e ela pensa em Krishna
E isso gera um êxtase dentro dela, e ela chora, e ela tem tremores, mas não é um fenômeno, né? uma expressão de um amor puro por Krishna. Então é por isso que isso é chamado de Rati Abhasa. Por quê? Porque o amor espontâneo por Krishna, né, essas emoções transcendentais por Krishna incluem, né, lágrimas, tremores e vários outros sintomas, tá, que são chamados de Rati. Então, este prazer é a causa, então, deles manifestarem lágrimas e tremores, mas não é devido ao amor espontâneo por Krishna. A segunda razão por eles derramarem lágrimas e tremerem é a felicidade oriunda do pensamento de que simplesmente pela execução desta Bhakti Avasa, os seus sentimentos, né, os seus desejos, né, mais íntimos pelo desfrute material poderão também ser facilmente satisfeitos. Então são duas motivações completamente distintas da devoção pura. Certa vez, na cidade de Varanasi, um renunciante estava cantando os nomes de Hari, né, em uma assembleia de sannyasis. Até que finalmente ele começou a tremer e a chorar. Enquanto ele cantava os santos nomes, ele pensava: através deste simples processo, eu alcançarei a liberação impessoal. Então, Rupa Goswami descreve qual é a causa, né, desta condição. No Bhaktirasamrita Sindhu 1.3.47, ele diz: exibindo tais tremores, né, e lágrimas, exibir, né, tremores e lágrimas não é fácil para um impersonalista, porque conhecimento e renúncia fazem o coração ficar duro, né, e empurram para fora todos os sintomas de Bhakti, né, cuja natureza é muito delicada. Né? Mesmo que, neste processo de ouvir e cantar, o impersonalista, né, mesmo dentro do processo de rir e cantar, né, conduzido, né, pelos impersonalistas, o desejo, né, a doença pelo desejo da gratificação dos sentidos e pela liberação ainda existe. Eles ainda sentem um pouco de prazer em seus corações através da execução da prática de Shravana e Kirtana, ouvir e cantar. Se, neste momento, por uma boa fortuna, eles conseguem, né, a associação de um devoto puro de Bhagavan, então, pelo efeito desta associação, bhava, né, ou seja, o estado de emoções espirituais, genuinamente espirituais, pode se manifestar, assim como a lua, né, no céu, assim como a lua, né, se manifesta no coração, no céu do coração dos devotos puros, né, e é refletida, né, dentro do coração dessas pessoas que estão contaminados por esta concepção impessoal. Este fato pode algumas vezes causar um pequeno êxtase, né, e derramamento de lágrimas.
Mas, quando novamente ele perde a associação com o devoto puro, né, ele simplesmente chora e treme como de maneira fraudulenta, né, ou enganosa. Assim, Bhakti jamais pode aparecer no coração encoberto por conhecimento impessoal. Mas às vezes pode haver o aparecimento de Bhakti Abhasa. Ok? Espero que esteja claro. Número 2. O segundo tipo de Pratibimba Bhakti Abhasa. Ela se chama Bahirmukha Karma Vrita Bhakti Abhasa. Ou seja, um bloqueio composto, né, dessa cobertura externa de atividades fruitivas ou karma é produzido, né, por esta tendência secundária, né, Guna Vritti de Bhakti. É como se uma cortina de atividades fruitivas estivesse presente entre o desfrutador, que é a entidade viva, e aquilo que deve ser desfrutado, que é Bhakti. Essa cortina encobre a natureza intrínseca de Bhakti. Seguindo o caminho da yoga mística e estritamente aderindo a atividades ocupacionais que correspondam à sua kasta, né, o seu varnashram dharma, né, ambos são considerados como karma. Tá? Ou seja, seguir o caminho de yoga e seguir o caminho do varnashram dharma é considerado karma. Tá? Não é jnana, não é bhakti, é karma. Karma é de dois tipos. Nitya, atividades executadas regularmente, e naimitika, atividades executadas ocasionalmente. Todas as ações que resultam em piedade, né, são consideradas um karma, ou atividade fruitiva. Perdão. É isso mesmo. Uma explicação detalhada do que é karma aqui iria aumentar muito esta apresentação. Aqueles que quiserem compreender especificamente mais sobre o conceito de karma devem ler o capítulo inicial, as páginas, né, iniciais do meu livro Sri Chaitanya Shikshamrita. Então, Bhaktivinoda Thakur, ele escreveu esse outro livro, Chaitanya Shikshamrita, onde ele lá fala mais sobre karma, e ele não quer se estender muito sobre esse assunto aqui. Ou seja, o que ele quer dizer? Atividades como yoga, que são atividades piedosas, seguir o varnashram dharma, são atividades piedosas, né? Isso gera o bem, né? Isso gera o bem. Mas ainda assim são considerados karma, tá? Elas geram reação, e essa reação te prende no mundo material, ela não te dá a liberação. Então fazer yoga, né, posturas, né, pranayama, asanas, etc., não te traz a liberação. Tá? Bem como seguir o seu dharma de brahmana, de kshatriya, de vaishya, de shudra, né, ou de sannyasi, de brahmachari, de grihasti ou de vanaprasti, também é muito positivo, mas não te dá liberação e muito menos bhakti. Correto? Por isso é chamado de karma. Então existem vários tipos de karma. No Bhagavad Gita também Krishna explica, né? Karma, karma, vikarma. Né? Eu também não vou entrar aqui nesse detalhe. Vocês podem também se referir a essas duas literaturas para entender mais. Tá? Esse estudo aqui do Bhakti Tattva Viveka, apesar de ser um estudo detalhado e importante, não é um estudo para iniciantes.
Então, se você é um iniciante e está acompanhando aqui esse estudo, eu sugiro que você pare e que você busque o estudo de outros livros mais fáceis que eu tenho aqui no canal, por exemplo, como o próprio Bhagavad Gita, como Krishna, o Reservatório de Prazer, Civilização e Transcendência, dentre outros. Então, se você chegou até aqui, né, e acha que está muito complicado, é porque realmente não está na hora de você ouvir esse estudo muito técnico, tá, sobre o que é Bhakti. Você precisa ainda, né, aprender vários outros termos e conceitos para que a leitura e o estudo flua mais, correto? Apesar de eu estar colocando em linguagem bastante simples, né, o livro não trata de algo para iniciantes. Apesar dele tentar prevenir, né, os iniciantes de não serem enganados, é um iniciante um pouco mais avançado do que simplesmente um iniciante. Tá? Então, quem está do zero, não é bom, não vai ser proveitoso fazer esse estudo, né? Quem já está praticando Bhakti, aí sim precisa, né, ouvir esse estudo para poder direcionar a sua prática da melhor maneira possível. Correto? Então, esse aqui não é um livro para iniciantes do zero, é para iniciantes que já praticam. Tá bom? Bom. Ainda falta bastante para terminar essa parte aqui do karma. Então, eu vou parar por aqui e a gente continua na próxima aula. Um bom dia a todos, então. Hare Krishna, Vancha Kalpatarvyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.